Além da ajuda que você faz para as pessoas com a Honda, você ainda faz outra, você ainda ajuda elas de outra forma? É necessário. Eu faço. Só que Porque você não fala. Não posso falar. Mas agora você vai me falar, velho. Não! Jesus disse. Não, eu tenho que falar. Esse aí o que vai falar é não, verdade. porque assim, você... dá pra ver que você é um cara que gosta de coisas boas. Sim. Você gosta de ter um carro legal. Sim. Eu até acho que você gosta da emoção que o carro te traz, até mesmo da velocidade, né? Você gosta de dar um conforto pra sua família. Claro. Né? Vocês moram bem. Sim. E assim, você não é um cara que esbanja, mas você também não quer passar vontade. Não. Né? O que vocês querem fazer, você faz. Sim. Né? Sim. E pra isso tudo hoje, tem que ter uma condição financeira. Sim. Né? Não é e além de tudo, a gente sabe que você é estudioso, você fez direito, agora tá fazendo medicina, que não é um curso caro, não é um curso barato, sim, né? De fazer. Então, assim, você tem um dinheiro. Ok. Mas pra mim você já ajuda a gente demais da conta com a Honda. Entendi. Diante do que você falou aí, pra mim você tá kit, você não precisa fazer mais nada. Mas pelo que você tá me falando agora, parece que você faz mais do que você faz na Honda. Olha, a gente... Eu aprendi justamente com Cristo isso. A gente tem que ter contentamento, sabe? Então, assim, eu gosto de coisa boa, só que eu tenho que ser contente com o que eu tenho. Então, eu tenho ainda o sonho de ter uma Ferrari. Só que amanhã você pode me ver pilotando uma bicicleta. Você vai me ver com o mesmo sorriso no rosto. Não vai haver desespero na minha cabeça. Nenhum. Mas você também pode me ver dirigindo uma Ferrari e também vai ter o mesmo sorriso no rosto. Eu não vou olhar para você e pensar assim, nossa, agora eu estou num patamar maior. Não. Por quê? Porque eu tenho que ter contentamento. Se eu sou a pessoa que acredita no decreto de Deus, eu acredito que todas as coisas que Deus faz para mim são boas. Então, se Deus decidir... Eu comemorei o meu aniversário de casamento com aquela mulher que está ali em cima de uma bike, uma Monarch. Nós fomos comer cachorro-quente. Custou o quê? R$4,50? Por aí. Botei a Paula antes desse trabalho, de jornalista e tal, eu trabalhava como intérprete e tradutor de inglês. E aí, acontece que... Você fala inglês também, velho? Pouquinho. Eu tô enferrujado. Devo estar enferrujado. Devo estar enferrujado. Mas, enfim... Então, nesse tipo de trabalho, a gente sabe que tem uma instabilidade, né? Um professor de inglês, um tradutor no Brasil, ele ganha mais do que um trabalhador braçal aí e tal, só que é instável, né? Hora tem, hora não tem. Então, a gente teve um momento de instabilidade que eu tinha um carro, à época, que era um carro popular, e aí eu falei com a minha esposa, falei assim, vou vender. Por quê? Porque... se eu ficar com esse carro agora, não vai ser para nos agradar, vai ser para agradar aos outros e a gente vai entrar em uma condição complicada financeiramente. Eu não tô em condição de manter esse carro. E aí e a nossa vida não vai deixar de ser... Eu não vou deixar de te amar, você não vai deixar de me amar, nós vamos deixar de ser felizes porque nós não temos um carro na garagem. Por favor. Então, vendi o carro, beleza. E aí acabou que eu fui andar de bike, porque eu precisava da bike para locomover na cidade, né? Beleza. E quando fala uma bike, cara, não é uma bike. Não é a bike de hoje, não. Essa bike de 50 mil, não é essa, não. Era um camelo de 500 conto, 400, no máximo. E aí, você nem marcha, né? Não, marcha até que tinha, eu arrebentava demais. Enfim, deu o aniversário de casamento. Meu e da minha esposa. E nós tínhamos a bebê recém-nascida, minha filha. Aí eles coloquei ela num canguruzinho, né? Coloco aqui, botei a minha esposa no cano da bicicleta e fomos pedalando para um lugar que vendia um cachorro-quente, um hambúrguer. A gente pedalou uns 4 quilômetros por aí. Então você ainda era atleta, que você era bom. Tinha que emagreci pra caramba. Atleta nunca fui. Mas enfim, cara. E a gente fomos lá e comemoramos o nosso aniversário de casamento feliz, lá, tranquilo. Então eu falo isso. Hoje, Deus me coloca em uma condição, só que se ele tirar, tá tudo certo também, Rodrigo, tá tudo certo. Enfim, mas o texto sagrado diz, não saiba a sua mão direita o que faz a mão esquerda. Por quê que Jesus falou isso? Porque tinha uma galera na época, que eram os religiosos, os hipócritas, fariseus, enfim,
que eles combinavam. Ali não é uma metáfora. O texto diz que eles tocavam trombeta. Eles faziam o seguinte, chamavam um músico, tocador de trombeta, e falava assim, nós vamos ofertar, tá? Nós vamos ofertar aos pobres. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão à frente tocando trombetas enquanto a gente sai ofertando. Para chamar a atenção, para falar assim, olha como eu sou bom, olha como eu sou piedoso, ó, tô ajudando aos pobres, né? Jesus vem e fala para eles assim, vocês são hipócritas. Se vocês querem agradar ao Pai fazendo isso, faça em segredo. Não saiba o que faz a sua mão direita e o que faz a mão esquerda, porque aí Jesus foi no cerne da questão. Porque se você é uma pessoa vaidosa, que está fazendo por hipocrisia, você quer que todo mundo fique sabendo, né? Aí vai lá e chega alguém e fala com você assim, faça em segredo. Se você não tiver o coração naquilo, você não vai querer fazer, certo? E aí foi o ponto que Jesus falou. Não significa que fazer em público seja problema. Não é isso. O texto sagrado, a gente tem que aplicar a correta exegese ao texto bíblico. Não, Jesus não estava falando que você não pode fazer o bem publicamente. Não é isso. Eu acho que é até bom para estimular outras pessoas a fazerem exatamente. também. Se há um estímulo, se há esse propósito do estímulo, é maravilhoso. Entende? Você fazer lá... Faz também, olha aqui, faz do seu jeito. Tá? Você não pode fazer assim, mas faz do seu jeito. É um estímulo. Se é esse o propósito do teu coração, estimular, ótimo. E tem o lance do exemplo que arrasta. Isso aí a gente já sabe, né? Exatamente. Jesus não estava sendo contra isso, né? Ele estava falando, era o seguinte, eu quero ver qual que é o propósito do seu coração. Porque se você é a pessoa que está... Não, eu estou fazendo publicamente só porque eu quero estimular. Mas se por algum motivo não der para você fazer publicamente, você vai conseguir fazer individualmente? Não, aí individualmente eu não faço, não. Aí é like, quer fazer por like. Exatamente. Entende? É isso aqueles aí. vídeos que o cara viu, quantos bombons você tem aí? Isso. Me dá tudo aqui. Isso. Toma de volta, pega mais 200. Entende? Não tem um propósito ali... Pode não ter um propósito da caridade em si. Então, o que eu faço Torró, eu preciso fazer pelo meu mestre, que é Cristo, eu preciso fazer, né? Porque eu entendo os meus recursos como eles não pertencem a mim. Eu entendo que Deus, eu sou administrador, despenseiro dos recursos de Deus. Tudo pertence ao Senhor. E Ele me colocou para administrar. Logo, acontecem algumas paradas assim loucas comigo. Sabe? Porque se é a Deus que pertence o recurso e ele está me colocando só como administrador, com muita frequência Deus envia pessoas para se aproximarem de mim para que eu pegue o recurso que pertence ao Senhor e dê essas pessoas. E já aconteceu cada coisa assim. Vou contar um dos casos. Uma vez, vou contar um só, porque não pode a mão de cá saber o que a mão de cá faz. Eu não posso tocar essa trombeta aqui num podcast tão importante quanto esse. Valeu. Uma vez eu fiz um saque de um valor alto no banco e coloquei no meu bolso esquerdo da minha calça aqui. E Paula estava comigo. E aí acabou que eu tinha uma reunião com um amigo. E esse amigo ele queria conversar comigo porque ele estava com conflitos de fé. Ele falou assim, cara, eu queria conhecer a Deus, mas eu não consigo acreditar nas Escrituras. Eu não consigo acreditar na Bíblia. Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Porque, como eu falei, eu converso com as pessoas. Eu não tenho interesse nenhum em convencer as pessoas. Eu acredito no poder do Espírito Santo em convencer as pessoas. Não sou eu. A minha função é falar. E aí, beleza. Tô lá. Aí a Paula foi embora e eu fui para esse meu amigo. Gente, vocês são casados também. Você sabe. Qualquer mulher, se ela sabe que tem um valor grande no seu bolso e ela sabe que você vai para uma reunião, ela vai falar. A mulher ela é cautelosa. Ela vai falar, não, deixa que eu levo, não fica com isso aí não. Nesse dia a Paula foi para casa e eu tô lá com aquele volume no bolso e fui para a reunião. Ok. Chegando à reunião, numa padaria, sentei num lugar específico e aí esse meu amigo sentou, a gente conversou. Aí apareceu um rapaz que era fã da Honda, conversou até. E aí eu comecei a falar com ele sobre escritura. Eu falei assim, eu respeito você não crer nas Escrituras. Não tenho intenção nenhuma aqui de fazer com que você creia nas Escrituras. Eu não tenho capacidade disso. Só que eu vou ter que te dizer o seguinte, eu só consigo falar disso. Tudo que eu vou falar para você, eu vou falar de Escrituras. Você pode não crer, mas tá tudo bem, e tá tudo certo. Eu estou falando para ele, falando sobre as Escrituras, até que a gente foi e falou, vamos fazer o nosso pedido. Aí a gente levantou para fazer o pedido. Aí eu pedi 2 panines. Lá em Araguari, panini, né? Que pão. Pedi 2 panines. E aí chegou um panini só à mesa,
Beleza. Comi o panini e falei assim, tá faltando outro. Aí o moço, desculpa, esqueci de fazer, não tem problema não, pode ir lá fazer. Aí o moço foi e fez o panini chegou e o panini ficou. E eu tô conversando com meu amigo, o panini tá lá, eu conversando com ele. E aí, de repente, me chega uma pessoa, um senhor, e ele se aproxima assim na lateral de onde nós estávamos e começa a conversar. E eu percebi que ele estava falando em língua espanhola. E aí eu comecei a conversar com ele, ouvi-lo. E aí eu comecei a entender, porque a gente tem que entender o propósito de Deus, né? Ele pediu comida. Quando ele me pediu comida, eu falei com ele assim, você pode entrar, pode sentar, porque tem um pão te esperando. Por quê? Naquele momento eu entendi qual era o propósito de Deus. Não é à toa que eu tinha pedido 2 panines, eu ia comer um só, e só comi um, e o outro ficou lá moscando. Certo? Tinha um propósito. Para alguém era aquele panini. Eu falei assim, entra que tem um pão te esperando aqui. Aí ele foi e chegou assim, meio constrangido, porque era uma padaria, numa região mais... numa região que aquelas pessoas não se sentem tão confortáveis, sabe? Infelizmente, daquilo. Eu falei, não, entra. Aí ele queria sentar. Não, eu falei assim, vem cá, cara, senta com a gente aqui, porque foi Deus que mandou você aqui para conversar conosco. Eu só quero te ouvir. Eu falei só isso pra ele. Falei assim, eu só quero ouvir você. E aí ele começou a falar. O que ele começou a falar foi exatamente, cara, como na expressão em latim, ipsis verbis, do que eu havia acabado de dizer para o meu amigo. A mesma coisa. Ele começou dizendo assim, em espanhol, eu vou dizer em português que eu não falo espanhol. Porque não tem jeito. Se você quiser conhecer a Deus, é através das Escrituras. Eu tinha acabado de dizer para o meu amigo isso. Tinha acabado de dizer para o meu amigo. E E foi falando, e foi falando. Aí o meu amigo, que é uma pessoa bastante inteligente também, tem uma formação científica. Não estou falando de alguém de fácil manipulação. Ele não escutou você conversando com seu amigo antes, não. Ele chegou de não sei onde. Ele aproximou e tal. E eu ouvindo. E o meu amigo já estava ali assim... Ele estava em outra dimensão já, cara. Porque não era possível. Não é humanamente possível explicar o que estava acontecendo diante dos nossos olhos. Sabe? E aí o moço falando exatamente o que eu havia falado com meu amigo, tal, não sei o quê. E aí comeu, e aí falou assim, vou me embora. Aí eu falei assim, não, espera, porque tem um valor aqui reservado para você. Aí ele, não, cara, você já me deu a comida, não sei o quê. Eu falei, não, tem um valor. E se você não aceitá-lo, eu vou abrir a sua bolsa e eu vou colocar na sua bolsa. Por quê? Porque isso foi o meu Deus que determinou fazer a você. Isso não é para mim. Aí ele, tudo bem. Aí ele abriu a bolsa, peguei o valor, coloquei. Quando ele viu aquela quantidade de dinheiro que estava entrando na bolsa dele, ele começou a chorar. Chorou. Cara, eu quero te mostrar uma coisa. E pegou o papel. Falou assim, olha isso. Aí no papel tava uns negócios escritos lá que eu não sabia o que era. E ele começou a me explicar. Hoje, ele falou, eu sou venezuelano. A minha família está lá na Venezuela e eu estava recebendo auxílio emergencial. Não sei como, mas ele estava recebendo. Parece que o auxílio foi estendido também a imigrantes, né? Estava recebendo. E naquele dia, aquele documento era a negativa do auxílio. Ele tinha perdido o auxílio de forma, assim, inexplicável. Estava lá, ele me mostrou o documento do auxílio emergencial negado a ele. E ele disse, quando a mulher entregou o papel, ele falou assim, tudo bem, Deus sabe de todas as coisas e Deus há de prover. E eu falei assim, então você leva esse dinheiro, que esse dinheiro é para você, para sua família que está lá na Venezuela, e só isso. E aí ele se foi. E quando ele foi, cara, o meu amigo simplesmente levantou e falou assim, vamos pro carro agora, eu preciso ir agora pro carro. E aí quando ele chegou no carro, ele desabou a chorar. E eu também, ele chorando e eu chorando. E é muito estranho me ver chorando, cara. Porque quando eu choro pior do que o João Augusto. É pra derramar lágrimas, né, Paulo? Mas enfim, o resumo do meu amigo foi o seguinte. Falou assim, cara, eu disse que eu queria conhecer a Deus, mas eu não acreditava nas Escrituras e Jesus se apresentou a mim hoje. Ele falou, Benoni, não, esse cara veio porque Jesus se apresentou a mim. Sabe? Então é nesse evangelho que eu creio, Tchorró, é nisso, sabe? E assim, essas coisas acontecem constantemente, elas precisam acontecer constantemente, porque como eu posso dizer que eu amo a Deus e ser apegado às minhas coisas? Por isso assim, eu vivo até um desafio, é difícil as pessoas saberem isso, porque
Se você virar para mim agora e falar assim, eu quero ter o relógio, você vai levar. Fala isso não. Eu tô falando não, eu quase falei, eu quero. Você vai levar. Eu quero, porque eu gosto de relógio. Você vai levar. E o seu é bonitão. A hora que você chegou, deu uma cubada nele. Fala isso não. Com uns números grandes, né? Tá vendo pra mim, ó. Existe algo que é muito mais sobrenatural e muito mais valioso do que um relógio no meu pulso. Muito mais. Sabe? Muito mais. Uma certa vez eu tava com a blusa, que era a minha blusa preferida, e tava frio pra caramba, e eu tava com uma amiga assim num projeto e tal, nós tínhamos acabado de estudar a Bíblia. E aí, de repente, eu encontro um moço que ele tava catando latinhas, ele tava sentindo muito frio. E naquela hora, cara, eu falei assim, mas é a minha blusa preferida, cara. Mas eu tô indo pra casa. Entende? E pra ir pra casa, eu vou entrar num carro. Eu vou parar de sentir frio com 2 minutos. Esse cara vai passar a noite aí. É sua. Eu tenho que ter esse desapego. O meu exemplo maior do desapego está escrito em Filipenses capítulo 2, dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se aniquilou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Não, fala de novo aí com calma, eu gosto de entender. Filipenses, Paulo escreve na igreja de Filipenses, ele diz assim, tende em vós. Ele não está falando assim, tentem ter. Não, ele está falando, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o meu exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Jesus sendo Deus, dono de todas as coisas, toda a glória, ele aniquilou da sua glória para vir à terra e morrer por mim, por um mortal. Ele abriu... Eu não abro mão de nada, cara. Se eu abrir mão desse relógio aqui, eu não abro mão de nada. Eu não estou abrindo mão de nada em comparação ao que foi aberto mão por mim. Eu não estou abrindo mão de nada. Se você falar para mim assim, o terno vai, cara, só pega, só leva. Ah, não, então eu vou te desafiar. Então, por amor a Jesus, eu quero ver se você tem coragem de me dar o seu carro. Só leva. Olha. Eu tô falando num podcast que eu sei que tem audiência. Se você dizer a mim, por amor a Jesus, e eu precisar. Faz isso não, bem. Fala não. Eu tô falando com todo o compromisso da minha palavra. Se para provar o amor a Jesus e a verdade, e a minha fé na verdade do Evangelho, se for necessário eu te entregar qualquer coisa, eu te entrego. Por quê? Porque Jesus disse que por amor dele, muitos seriam entregues à morte. Tem gente entregando a vida por amor a Jesus. Eu não vou entregar um carro?